Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Dr. Fernando Lopes a forma como está aqui a prestar os esclarecimentos nesta Comissão de Inquérito. Acho que está a ser bastante esclarecedor e, em nome do PSD, agradecemos desde já a sua colaboração. Começo também por citá-lo, Dr. Fernando Lopes. Citá-lo em algumas situações que aqui referiu. E começo por dizer o seguinte, palavras suas: existiram números políticos na véspera de eleições a entregar cheques. Pergunta-se quem fez esses números políticos, que cheques eram esses e em que conselho é que isso aconteceu. Se a Comissão Técnica fosse fiscalizada, o senhor também referiu aqui, levava a mal. Pergunto, quem é que fiscalizava a Comissão Técnica e quem é que levava a mal? Dr. Fernando Lopes, quando eu o inquiri, o questionei, o senhor respondeu-me como a seguir passa a indicar, depois houve aqui alguma dificuldade de interpretação e eu gostava que confirmasse se a sua interpretação é aquela que eu passo a ler. Confirma o que disse, que a interpretação do Conselho de Gestão e da Comissão Técnica era apoiar as habitações permanentes de acordo com o Fundo Revita, e pergunto também se isso ficou lavrado em ata. Sim, quando eu questionei sobre se o Fundo Revita apoiava, qual era a interpretação do Conselho de Gestão e da Comissão Técnica, e o senhor Dr. Fernando Lopes disse que a interpretação do Conselho de Gestão e da Comissão Técnica era apoiar as habitações permanentes. Eu pergunto se mantém essa posição e se confirma isto e se ficou lavrada em ata esta vossa interpretação. Depois também referiu o seguinte, não concorda que tenham sido não acha que tenham sido apoiadas em todos os municípios da mesma forma. Esta diferença de critérios, pergunto, deve-se nas primeiras habitações ou nas segundas habitações? Se eu for depressa, diga que eu repito. Depois também referiu o seguinte, aqui quando foi questionado pelo deputado do João Almeida, do CDS, sobre o domicílio fiscal, é uma situação que tem vindo a lume e veio também na comunicação social e, portanto, é importante aqui também ver esclarecida. Porque falou-se, efetivamente, houve alteração do domicílio fiscal. Essa alteração era por vontade do titular, essa alteração, ou houve indicação de alguém para que existisse essa alteração do domicílio fiscal? Depois o senhor também referiu que o domicílio fiscal, o seu entendimento, é que tinha de ser à data do incêndio. E eu pergunto se havia algum documento, constava do processo algum documento que comprovasse que o domicílio fiscal à data do incêndio era dos concelhos que foram vitimizados por esse mesmo incêndio. Embora tenho que dizer que concordo consigo, tanto o domicílio fiscal é um elemento, não é determinante para averiguar da habitação permanente, mas isto é só uma à parte. Agora pergunto o seguinte, quando deixou de ser Presidente da Câmara, estavam identificadas todas as casas, empresas, agricultores e equipamentos que foram afetados pelos incêndios nos 3 municípios? Nos relatórios do Fundo de Revita, vemos que apenas há referência a apoios a habitações permanentes. Já aqui disse que era essa a interpretação do Conselho de Gestão e da Comissão Técnica para serem apoiadas. Mas perguntamos se foram apenas pedidos apoios para habitações permanentes ou se também foram pedidos apoios para segundas habitações. Nesta circunstância, se o Conselho de Gestão alguma vez indeferiu algum apoio para habitação permanente e se indeferiu algum apoio para segunda habitação.
quando as casas eram classificadas como segundas habitações, qual era a posição assumida pelo Conselho de Gestão e pela Comissão Técnica? O Revita visava reconstruir casas devolutas, casas abandonadas, casas em ruínas, anexos de casas, casas danificadas por outras razões que não os incêndios? Claro, casas devolutas, casas abandonadas, casas em ruínas, anexos, casas danificadas por outras razões que não os incêndios. Terminou, Sr. Deputado. Não terminei, mas por agora fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presidente.